pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arco nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita de modo de roque de xadrez, e trazem-no ali, encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corrédios, e andavam tosquiados, de tosquia alta antes do que sobre pente, de boa grandeza, raspados todavia por cima das orelhas, e um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de detrás, uma espécie de cabeleira, de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, mui basta e mui cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegadas aos cabelos, pena por pena, com confeições branda, como de tal maneira a cabeleira era mui redonda e mui basta e mui igual. Não fazem míngua, mas a levagem para levantar. O capitão, quando eles viram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão nessa alcatifa. Acenderam-nos tocha, e eles entraram, mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem de alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão, e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra, e depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. Também olhou para um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se houvesse ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele. Mas uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas com espantos. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fárteis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho e uma taça, mal lhe puseram à boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água, e em uma albarrada provaram cada um seu bochecho, mas não beberam, apenas lavaram as bocas e lançaram fora. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, fez sinal que lhes dessem, e folgou muito com elas, e lançou-as no pescoço. Depois tirou-as e meteu em volta do braço, e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se daria ouro por aquilo. Isso tomávamos nós nesse sentido, por assim os desejarmos. Mas, se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nos entender, porque não havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhes dera. Estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas, e as cabeleiras delas estavam bem raspadas e feitas. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as-nos muito bem olharmos, não se envergonhavam. E uma daquelas moças era toda tingida de baixo a cima. Naquela tintura, e certo era tão feita e tão redonda, e sua vergonha tão graciosa, que muitas mulheres na nossa terra, vendo-lhes tais feições, envergonhara, por não terem suas como ela. Nenhum deles era fanado, mas todos assim, como nós. Bastara que, até aqui, como quer que eles em alguma parte amanassem, logo de uma mão para outra se esquivavam, como pardais de cevadouro. Ninguém não lhes ousava falar de rijo, para não se esquivarem mais, e tudo se passa como eles querem, para o bem amansarmos. Ao velho com quem o capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha, e com toda a conversa com que ele ouve, e com a carapuça que lhe deu tanto, que se despediu e começou a passar o rio. Foi-se logo recatando, e não quis mais tornar o rio para quem.
Os outros dois o capitão teve a Nanaus, aos quais deu o que já ficou dito. Nunca mais aqui apareceram. Os fatos de que deduzo é que gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva, mas apesar de tudo, isso andem bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves, ao alimárias, montezinhas, aos quais ar faz melhor penas e melhor cabelo que as mansas, porque seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. E isto me faz presumir que não têm casas nem moradias, e em que se recolhem. E o ar que se criam os faz tais. Nós pelo menos não vimos até agora nenhumas caças, nem coisa se pareça com elas. Andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo das sobrancelhas e pestanas. E eram de madeira, e das ilhargas de tábua, e cobertas de palha de razoável altura. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher, moça a qual esteve sempre à missa, a qual deram um pano com que se cobrisse, e puseram-no em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de estender muito para se cobrir. Assim, senhor, a inocência dessa gente é tal que de Adão não seria maior, com respeito ao pudor. Ora, veja vossa alteza, que com tal inocência vive se convertera, ou não, se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação.